Tá certo. Nós queremos registrar que a partir desse instante estamos realizando a programação Orelha da Bola pela TV Uniguaçu para você ao vivo. Agora são 11 horas e 50 minutos e nós vamos trazer as informações de destaque da nossa programação no dia de hoje. Futebol Clube do Porto define neste dia sua estreia no Campeonato Catarinense da Série B, que será neste domingo, dia 20 de julho. Domingo, dia 20 de julho, teremos no interior de Porto União, no distrito do Maratá, as semifinais do Campeonato do Interior Futebol de Campo do município de Porto União. Também o destaque da nossa programação, Série B do Campeonato Brasileiro, a sua 11ª rodada, todos os seus resultados e a classificação, novo líder da Série B do Campeonato Brasileiro. E também, hoje nós teremos o reinício, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A para você, aqui na TV Uniguaçu, programação Orelha da Bola. Direção da equipe, professor Edson Aires da Silva. A apresentação é minha, professor Ivan Henrique, professor Ivanzão. Direção é de Kleber. E nós vamos então com as nossas informações do dia de hoje. Começamos a falar do futebol do interior de Porto União. Nós teremos neste domingo no município de Porto União, no distrito do Maratá. Nós também teremos a festa do colono no Maratá e com o almoço. E posteriormente, no período da tarde, a partir das 14 horas, os jogos lá no campo do Maratá. Serão as semifinais. E no próximo domingo, dia 27, teremos as finalíssimas do campeonato do município de Porto União, lá no distrito de São Miguel da Serra, a grande final. Mas no Maratá, as semifinais para esse final de semana. Traremos os jogos e todas as informações na próxima quinta-feira, onde também estaremos aqui trazendo as informações do Campeonato do Escurinho, grande campeonato do município de Porto União. Esse é o nosso esporte amador. Vamos falar também no município de Porto União. Agora em destaque o nosso Futebol Clube do Porto, que vem treinando com o preparador técnico, o Serrano. Vem já com grandes reforços. Ontem à noite, 2 novos nomes chegaram para o Futebol Clube do Porto. Um jogador que é cabeça de área, volante experiente, e outro meio-campista. Hoje pela manhã estavam em reunião com a direção do Futebol Clube do Porto, já possivelmente buscando sua estreia para o próximo domingo, aonde que a equipe do Futebol Clube do Porto enfrenta o Internacional de Lages e aonde será esse jogo. Totalmente indefinido até amanhã de hoje, mas numa reunião que hoje, nesse instante, ocorre junto à promotoria do município de Porto União. Por quê? Porque o Futebol Clube do Porto teria uma data, juntamente com o Departamento Municipal de Esportes de Porto União, para realizar e sediar esse jogo de estreia da equipe do Futebol Clube do Porto. Seria no módulo esportivo Armando Sarti, no bairro Santa Rosa, em Porto União. Mas lá também foi palco das enchentes agora recente do mês de junho desse 2014. Com isso, ficou interditado o campo. E as reformas, a infraestrutura que foi solicitada por parte da Polícia Militar, principalmente do Corpo de Bombeiro, não foram possíveis, principalmente em questões de arquibancadas e divisórias para as torcidas visitantes. Então, o que ficou acordado? Que o presidente do Futebol Clube do Porto, senhor Israel Trancoso, juntamente com o Departamento Municipal de Esportes de Porto União, o senhor Davi Damasceno, estariam tendo esta reunião no dia de hoje, que está confirmada, está sendo realizada, junto à promotoria do município de Porto União. Os jogos de início do Futebol Clube do Porto permanecem no módulo esportivo Armando Sarti, mas com um adendo, e muito importante esse adendo: portões fechados. Nós não teremos acesso a torcedores, e sim apenas a imprensa credenciada para a transmissão desses jogos. Então, com isso, claro, a equipe que tem a coordenação do professor Edson Aires da Silva e do Kleber estão se mobilizando para trazer aqui pela TV Uniguaçu esse jogo na íntegra e ao vivo para que você, torcedor da equipe do Futebol Clube do Porto, possa acompanhar neste domingo. Estaremos nos organizando
porque as informações chegaram nesse instante a nós. Estamos nos organizando para trazer esse jogo na íntegra para que você possa acompanhar. Então, o Futebol Clube do Porto, só para recapitular a você, faz mesmo sua estreia nesse domingo, dia 20, mas aqui em Porto União, no Módulo Esportivo Armando Sarti, no distrito de Santa Rosa, ou melhor, no bairro Santa Rosa, em Porto União. E esse jogo de portões fechados, não há acesso a torcedores. E, com isso, o Futebol Clube do Porto, portanto, faz sua estreia no Campeonato Catarinense da Série B. Está aí a condição do Futebol Clube do Porto em fazer esse jogo de estreia. Ou seria possível fazer em outras cidades, mas a cidade mais próxima seria de longa distância para o Futebol Clube do Porto, que não seria viável pelo gasto que teria a equipe nesse Campeonato Catarinense. Muito bem, vamos falar agora do Campeonato Brasileiro. Vamos começar a falar do futebol brasileiro da Série B, que teve ontem o seu reinício. Pós-Copa, claro, a sua 11ª rodada. E os placares foram os seguintes no dia de ontem. A Ponte Preta, jogando em casa, empatou com a Portuguesa em 0-0. A Ponte Preta que enfrenta o Avaí no próximo final de semana. A Portuguesa, portanto, que empatou com a Ponte Preta em 0-0, enfrenta o Paraná Clube, aí em casa a Portuguesa. Outro resultado de ontem, o América Mineiro venceu o Paraná Clube por 1-0. O Vila Nova em casa perdeu para o Boa Esporte por 2-0 na Série B. O Avaí, jogando na ressacada, venceu o Atlético Goianiense por 2-1. O Náutico, em casa, venceu o Sampaio Corrêa por 1-0. O América de Natal, em casa, venceu a equipe do Bragantino por 4-2. E em casa, o Ceará, invicto em casa. Em 10 rodadas, não havia perdido sequer um jogo. Ontem enfrentou o Joinville no Ceará. E o Ceará perdeu por 3-1. 3 para o Joinville, 1 para o Ceará, lá no mando da equipe do Ceará. E o Vasco da Gama, de vira-vira, estava perdendo para o Santa Cruz por 1-0, acabou virando. 4 para o Vasco da Gama, 1 para a equipe do Santa Cruz. Também o Luverdense, jogando em casa, venceu o ABC de Natal por 3-1. E o Oeste, em casa, empatou com o Icasa em 0-0. A nova classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, nós temos agora assumindo a liderança. Joinville, 11 jogos, 23 pontos. Segundo colocado, Luverdense, 21 pontos. Terceiro, Ceará, também 21 pontos. Em quarto, o América Mineiro, 20 pontos. É claro, se terminássemos hoje o Campeonato Brasileiro da Série B, Joinville, Luverdense, Ceará e América seriam os 4 classificados para a próxima fase do Campeonato Brasileiro. Quinta colocação da Série B do Brasileirão, ABC de Natal com 17 pontos. Em sexto, também empatado com 17 pontos, o Avaí. Em sétimo, Vasco da Gama, 17 pontos. Em oitavo, Ponte Preta, também 17 pontos. Em nono, o América de Natal, 16 pontos. Em décimo, Sampaio Corrêa, com 16 pontos. 11º, o Santa Cruz, com 16 pontos. 12º, Náutico, com 15 pontos. 13º, o Icasa com 12 pontos. 14º, Boa Esporte com 11 pontos. 15º, o Oeste com 11 pontos. E 16º, o Atlético Goianiense com 10 pontos ganhos. Em 17º colocado está o Bragantino com 10 pontos. 18º, a Portuguesa com 10 pontos. 19º, o Paraná Clube com 9 pontos. E em 20º, o Vila Nova com 2 pontos ganhos. Na degola da Série B do Campeonato Brasileiro, Bragantino 10 pontos,
18º, a Portuguesa, com 10 pontos. Em 19º, o Paraná Clube, com 9 pontos ganhos. E em 20º, o Vila Nova, com 2 pontos ganhos apenas. Aí está a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos agora às informações desse Campeonato Brasileiro, mas vamos trazer as informações da Série A do Campeonato Brasileiro. É bom frisarmos que o Campeonato Brasileiro, principalmente quando a gente se destaca a Série A desse Campeonato Brasileiro, a gente observa realmente as condições que se aplicam a cada equipe que disputa essa Série A do Campeonato Brasileiro. De antemão, vamos relembrar a tábua de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. A liderança é do Cruzeiro, com 19 pontos. Segundo colocado, o Fluminense com 16. Terceiro, Corinthians com 16 pontos. Em quarto, também com 16 pontos, o São Paulo. Quinta colocação, Internacional, 16 pontos. Sexto colocado, o Grêmio com 15 pontos. Em sétimo colocação está a equipe do Goiás, também com 15 pontos. Oitavo, o Atlético Mineiro, 14. Em nono, o Sport com 14 pontos. Em décimo colocado, o Santos, 14 pontos. 11ª colocação, Palmeiras com 13 pontos. 12º, o Atlético Paranaense com 13 pontos. 13º, Botafogo com 9 pontos ganhos. Em 14º, o Criciúma com 8 pontos ganhos. 15º, Chapecoense também com 8. E 16º, Bahia, 8 pontos. 17º, Curitiba com 7 pontos. 18º, o Vitória com 7 pontos. 19º, Flamengo com 7 pontos. E em 20º, a equipe do Figueirense com apenas 4 pontos ganhos. Esta classificação da tabela do Campeonato Brasileiro Série A. Teremos para a próxima rodada o que seríamos a sua 10ª rodada, já com um jogo que ocorreu dia 1º de junho. O Corinthians empatou com o Botafogo em 1-1. Teremos hoje, logo mais, a próxima rodada da Série do Campeonato Brasileiro, em que é importante que nós tenhamos realmente esse campeonato. O destaque passa a ser, sem dúvida nenhuma, há algumas equipes que estão trazendo reforços para esse Campeonato Brasileiro. Entre elas, os jogos: o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense, o Sport enfrenta o Botafogo, Criciúma, Fluminense, Santos pega o Palmeiras, a Chapecoense recebe em casa o Atlético Mineiro, o Cruzeiro recebe o Vitória, o Corinthians recebe o Internacional, o Coritiba o Figueirense, Grêmio recebe o Goiás, Bahia recebe o São Paulo pela Série A do Campeonato Brasileiro 2014. Amanhã nós vamos trazer todos os resultados desta quarta-feira, dia 16 de julho, no Campeonato Brasileiro de Futebol. A você, tenha um bom dia, uma boa tarde. Nós estaremos juntos amanhã, aqui mesmo, ao vivo, na TV Uniguaçu. Orelha da Bola, a nossa programação. Direção geral, professor Edson Aires da Silva. Tenha uma boa tarde, um bom dia. Até amanhã. Até mais. Tchauzão, tchau, tchau.